mulheres que inspiram. E hoje estou recebendo uma mulher verdadeiramente inspiradora. Jovem, apenas 29 anos. Ela é esposa, mãe, empresária e mulher. Uma mulher que inspira, alegre, marcante, determinada. Estou falando de Patrícia Freitas. Patrícia, que honra receber você aqui, minha amiga. Obrigado por aceitar o convite e estar com a gente aqui nesse mês da mulher. Obrigada eu, Camila, a Agência da Notícia, por ter feito esse convite, né? Com certeza não faltaria, né? E é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Patrícia, conta um pouquinho. Quem que é a Patrícia? Patrícia é uma mulher de 29 anos, mãe, esposa, assim como você falou, né? Mãe, esposa, empresária, empreendedora, é uma amiga e é uma pessoa... Eu vou falar a gente da terceira pessoa, é tão difícil, né? Mas para mim é uma pessoa vibrante, determinada, animada. Eu me definiria assim, Camila. Agora, quem é a Patrícia fora da empresa, fora das redes sociais? Quem é essa Patrícia? Aí que tá, Camila. Eu até comecei recentemente a postar muito no Instagram, porque eu sou muito espontânea. Eu me resumo como espontânea. Eu sou muito espontânea. Então, a mesma Patrícia que você encontra na loja, a mesma que você vai encontrar na rua. Você me topar na rua é a mesma Patrícia. Eu não dou conta. E eu acho até interessante a pessoa que dá conta. Tipo, aqui eu sou profissional e aqui fora não. Aqui eu não consigo, Camila, Você acha misturar. que não existe distinção? Não existe distinção. Você me topa em qualquer lugar, eu sou a mesma pessoa. Eu acho que isso é uma parte da minha essência, Camila. Eu não consigo separar. Mas, por exemplo, quando você está triste, você costuma postar também no Instagram da mesma forma que você posta quando você está alegre? Aí tem um ponto. Porque, assim, eu costumo postar muito. Mas, porém, quando eu estou triste, você pode ver que quando você vê que eu não estou aparecendo no Instagram, que eu dei uma sumida, estou uns 2 dias sem postar, eu fico mais recuada, né, na minha vida. Só que eu não sou de ficar postando tristeza, porque eu acho que é uma marca minha. Eu já lembro muito alto astral, muita animação, muita felicidade, que eu não consigo expor uma parte triste, uma parte... Para mim, expor tem que ser algo bem forte. Entendi. Patrícia, você tem apenas 29 anos. Sim, É Camila. uma mulher muito, muito jovem, que eu lembro a primeira vez que eu te vi, a Patrícia trabalhava no jornal com o Ricardo e ela estava numa moto no meio de uma poeira fazendo foto. E eu falei, gente, quem é essa menina? E um cabelão grande, bonita. Eu falei, mas que menina determinada. E passou um tempo, a gente se aproximou, né? Fizemos amizade, você trabalhou com a gente. Conta para nós, como é que foi esse começo para você? Camila, eu vou contar um pouco da minha história para você poder entender, né? Por favor. Porque não começou aí. Igual você falou assim, o meu começo. Esse foi o começo onde eu te conheci. Eu te conheci. Isso. Sim. Só que o meu começo foi muito antes. Eu considero que o meu real começo foi eu com 8 anos de idade. Eu vim para Confresa com 8 anos. Então, moro em Confresa há 22... Vai fazer 22 anos, gente. Vou fazer 30 anos agora em julho. E quando eu vim para Confresa, eu sou filha de uma mãe solteira. Uma mãe solteira com 7 filhos. Na época, ela tinha 7. Hoje, minha mãe tem 9 filhos. E nessa época, eu só era filha de uma mãe solteira com 9 filhos, que não tinha pai. Nessa época, não tinha padrasto. Era minha mãe com 7 filhos enfrentando o mundo. E viemos parar em Confresa, a terra das oportunidades, né? Sim. Nessa época, Camila, a gente era muito humilde. Humilde mesmo, assim, em termo financeiro. Humilde em todos os termos. E a gente era tão simples e tão precisado, né, na época, que eu precisava vender pastel na rua. Aí que tá. Muita gente me conhece dessa época. Tem bastante gente que me conhece dessa época, que inclusive é cliente meu até hoje. Então você já nasceu uma vendedora. Já nasci vendedora. Eu nasci vendedora. Eu com 8 anos... O mundo te fez uma vendedora. Isso também é uma outra visão, né? Camila, eu com 8 anos, a gente passava bastante dificuldade, sabe? E aí eu andava a pé aqui em Confresa vendendo pastel.
Eu vendi muito na Rua da Palha, quem é mais antigo aqui conhece, né? Agora você imagina uma menina de 8 anos vendendo pastel na rua, tá? Teve alguns momentos, assim, bem difíceis nessa época. Eu lembro que eu participei também de um programa de erradicação do trabalho infantil, né? O PET, Sim, aqui em Confresa. Nessa época eu trabalhava lá porque eu participou. participava lá porque a gente precisava tanto do financeiro, e na época eu lembro que era R$200. Era R$200 que a gente recebia do PET. R$200. E pra gente participar, 3 filhos, né? Minha mãe participava. Recebia R$200. E era o que estava salvando, sim. Mesmo assim, ainda precisava complementar com as vendas do pastéis. Eu levantava às 8 horas, eu levantava às 6 horas da manhã para ajudar minha mãe a fazer o pastel. A gente fazia o pastel. E às 8 horas eu ia vender na rua. Nossa, E vendia pastel. uma rotina pesada. Aí quando dava, eu voltava às 11, né? A gente já ajudava minha mãe em casa, almoço, muito filho, cuidar de muita coisa, só minha mãe, né? E à tarde ia pra escola estudar, né? Eu estudava. Então, assim, acho que a Patrícia começou ali. E ela começou a ver que aquilo ali não estava legal, que não estava bem, e que ela precisava lutar e buscar e conquistar cada vez mais para poder ajudar em casa, e porque ela não se conformava com essa vida, né? Então, assim, eu nunca fui conformada, Camila. Então, tudo que eu pudesse trabalhar para conquistar, eu fazia. Então, é isso que eu faço até hoje, né? E quando eu vejo, assim, uma oportunidade, eu não tenho vergonha, eu nunca tive vergonha. Minha mãe fala que eu nasci sem vergonha. E é verdade. Um pouco de mim um pouco não, muito de mim é. Então, assim, Camila, eu não tenho vergonha. Eu nunca fui uma menina envergonhada. Nunca tive vergonha de onde eu vim. Nunca tive vergonha de falar o que eu fui, de onde que eu vim. E é isso. Eu nasci ali, uma nova Patrícia, assim, uma determinada. Depois daí, Com 8 anos, você ainda era uma criança. Era. E já se descobriu uma vendedora, já viu o mundo de uma forma diferente, Sim. né? Porque você tinha essa responsabilidade de ajudar os pais. Mas qual foi o momento que você se descobriu como mulher? Como mulher, Camila, eu acredito que eu me descobri como mulher no casamento. E também muito cedo. Você casou muito jovem também. Sim. Sim. Pra quem não sabe, eu casei em 2011. Comecei a namorar com meu marido em 2010. Noivamos com 15 anos. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos. E noivamos, né? Eu não tinha idade pra casar. Foi seu Na primeiro época namorado. meu primeiro namorado. Meu primeiro de tudo. Então, assim, e na época eu não tinha idade pra casar, não podia casar. E aí fomos ao cartório, porque a igreja não aceitava, eu também queria casar na igreja. Eu era moça da igreja, tudo certinho. Aí eu queria casar na igreja e a igreja não aceitava casar na igreja se não casasse no cartório. O cartório não aceitava casar com 15 anos. Aí onde noivamos, esperei eu completar 16. Eu completei 16 num dia, no outro dia da entrada no casamento. Tava com pressa. Tava. E aí eu me descobri mulher e no meu casamento. Quando eu casei, eu descobri eu como mulher. Porque até então, eu realmente era uma criança que fazia mais do que a obrigação, mais do que deveria uma criança fazer, né? Mas pela necessidade. E porque eu queria também. Mas quando você casou, com 16 anos, também é juvenil praticamente, né? Sim. Teve um momento na sua vida que você falou, virou a chave, tipo, e daqui pra frente é diferente. Foi no seu casamento de fato ou teve um outro momento pós o casamento que você se descobriu, tipo, do que você era capaz, da responsabilidade que você tinha? Quando é que essa chave virou? Camila, se eu falar pra você, você não vai acreditar. Quando a chave virou, tipo assim, cara, sou adulta e tal. Toda a vida eu tive responsabilidade desde cedo. Sim. Mas a minha chave só girou depois que eu tive filhos e quando meu marido ficou doente. Que quando meu marido adoeceu, que eu vi a necessidade de assumir a responsabilidade de casa, de pai e mãe, que no caso ele poderia morrer. Você lembra? Você me acompanhou no caso dele. Ele teve o Covid, né? Sim, foi no tempo do Covid. Ele deu pneumonia, mas foi no tempo do Covid que ele saiu de UTI. Então, naquele tempo ali, minha chave girou. Porque a responsabilidade em cima de mim era muito grande. Você tinha quantos filhos na época? Eu já tinha os 3 filhos. E aí tava assim, ó, tipo, 1, 2 e 3 anos. A escadinha. Minha filha tinha 1 ano. Então, assim, foi bem, sabe, desafiador.
bem desafiador. E naquele momento eu me senti mulher. E aí ver toda aquela responsabilidade pra cima de mim, de ter que cuidar da casa, cuidar do marido, sair com o marido e filhos. Então aquela Tem que responsabilidade. distribuir, né, responsabilidades. Distribuir responsabilidade. Porque, ao mesmo tempo, você tinha que cuidar do esposo e tinha as crianças e Sim. tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sim, Camila, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente vê que a gente tem força, porque até ali eu tava fazendo meu papel bonitinho. Ah, tá trabalhando, ajudando em casa. Normal. É um papel de mulher, mas o papel, tipo, pra mim aquilo ali era normal. Só que a partir do momento que você tem aquela responsabilidade, você vê que você tem que conseguir dar conta de tudo, aí sim, aquilo ali girou minha chave. Foi ali. Nasceu uma nova Patrícia? Nasceu uma nova Patrícia. Eu tenho certeza que tem uma Patrícia antes daquilo ali e tem uma Patrícia depois desse evento. E que Patrícia nova surgiu? Mais determinada, mais guerreira, sem medo, mais força na voz. Eu sempre fui muito faladeira, mas eu nunca não sabia o tamanho da força que eu tinha. Reivindicadora. Oi? Existe essa palavra, será? Reivindicadora? Acho que pode ser que Você é existe. uma pessoa que você reivindica seus direitos. Sim, até aí Você não. luta por Até aí eles. eu não lutava, Camila. Até aí era uma velha Patrícia. A partir desse momento, sim. Eu luto pelos meus direitos, eu não fico calada. Eu faço ser ouvida, entendeu? E eu vejo o poder que tem a nossa voz. Porque até ali eu não tinha noção do poder que tem. E nem o poder que a gente consegue ter, entendeu? E ali eu vi que a gente não tem limite também. Entendeu? A gente tem um poder que a gente impõe. E depois você se tornou muito conhecida também trabalhando na Gazin, né? Sim. Como vendedora e tinha um sonho de ser gerente. E de repente, Tudo mudou. virou, tudo mudou. É, minha vida, né? É uma montanha russa. É, Camila. Ó, fui muito conhecida no jornal. Muita gente me conheceu no jornal. Muita gente me conheceu Você na acha agência da notícia. Você acha que o jornalismo, a comunicação te abriu muitas portas? Ah, com certeza. Com certeza. Na verdade, ela já me quebrou muitas, como é que fala, barreiras que eu tinha, internas minhas. E foi abrindo portas e eu fiquei muito conhecida. Isso que, tipo assim, através do jornalismo, através tanto do jornal como do site, eu fiquei muito conhecida, porque eu ia a muitos eventos. Eu comecei a lidar com pessoas que eu não costumava, que não era do meu convívio. Então, assim, eu fui conhecendo pessoas, fui sendo conhecida pelas pessoas. Então, ali eu fiquei muito conhecida. Foi descobrindo o poder disso. Sim, a comunicação tem um poder tremendo, né? Sim. E na Gazin, eu fiquei também muito conhecida. A Gazin é um nome forte também. Sim. É uma empresa muito grande. Fiquei muito conhecida na Gazin, atendi muito, trabalhei lá por 5 anos, né? E sim, meu sonho era ser gerente. Meu sonho, desde que eu entrei na Gazin, sempre foi ser gerente da Gazin. E quando é que você deixou de sonhar esse sonho? Camila, algumas coisas dentro da empresa aconteceram, né? E eu pedi mudança dentro da empresa, o poder da voz, né? E não mudou. E eu tava esperando por uma oportunidade, não mudava e não mudava. E eu fui me desgastando e fui vendo que ali não era, que eu não ia crescer ali, né? Eu fui vendo que às vezes, muitas das coisas assim, que você acredita vai morrendo. Sim. E foi morrendo. Só que ia morrendo que eu acreditava, não a vontade de crescer, sabe? Sim. E eu sempre tive vontade de crescer, mas nunca foi tipo, eu vou crescer em cima de alguém, vou crescer, alguém tem que diminuir. Não, eu vou crescer, entendeu? Tipo Por isso. conta. Por conta. Eu vou trabalhar, vou lutar e vou crescer. Mérito. Por mérito. Eu sempre gostei desse negócio de mérito, sabe? Tipo assim, não, eu mereço. Eu não dou conta, não, se não me cabe, tipo, não é pra mim, entendeu? Aí foi onde eu decidi, falei, cara, eu vou montar uma loja. Aí eu não sabia de quê. Eu não sou muito boa com salão, com roupa, com maquiagem, esses trem, eu não sou muito feminina. Hoje eu tô mais feminina, mas tipo, eu não sou muito assim feminina de cuidados e tal, não. Eu sou mais bruta. Quem me conhece sabe que eu sou mais bruta. Você não se Pé no considera, chão. mas você é sim. É. Então, Você é vaidosa. você acha que eu sou vaidosa? Acho que é. Então tá bom. Aí tá bom. E aí eu peguei, aí eu parei, pensei e eu olhei pra dentro da Gazin. Todos os gerentes que estavam sendo demitidos e saíram da Gazin, todo mundo que estava saindo, gerentes adjuntos, regionais, estavam montando loja de colchões. Eu falei, por quê?
por que que esse povo tá saindo? Eu falei, cara, os caras são maior que eu. Os caras têm mais inteligência do que eu. Eles estão lá há mais tempo do que eu. Eles estão montando loja de colchão, eles não estão errados. Eu parei, estudei e olhei que aqui em Confresa só tinha uma loja de colchão, que no tempo era Ortobon. E ela tava fechando festa, tava assim, eu falei, eu vou montar uma loja de colchão. Porque se ela fechar, eu pego o público deles. Meu Deus, já tava com o pensamento lá na frente. Porque, né? Aí eu falei, tá, eu vou abrir uma loja de colchão. Aí na época eu peguei, já tava juntando um dinheiro, né? E eu fiz um financiamento também, porque o valor é mais alto, né? E encontrei um sócio e eu falei assim, bora. Ele falou assim, a ideia sempre foi minha, né? Ele falou, Patrícia, eu não sou daí e tal, mas bora. Então bora, e meteu uma cara. E fomos. Só pra você ter uma ideia, foi um desafio meu primeiro ano na empresa. Porque eu entrei com um trabalho, e com um valor, ele entrou com outro valor, e eu entrei com meu trabalho com a obrigação de dar um ano trabalhando sem receber nada. Um ano só porque para uma empresa falir, o primeiro ano ajuda muito. Os dois primeiros anos ajuda muito, falir, né? Prejudica muito, né? E aí eu peguei e falei assim, não, beleza, eu vou entrar com trabalho, um ano eu entro trabalhando sem receber. E isso foi também uma outra parte bem desafiador para mim, porque eu acostumada com seu dinheiro a vida toda, desde os 8 anos de idade que eu trabalho. Então toda a vida toda foi independente, né, Camila? E a partir daquele momento ia ficar totalmente dependente do meu marido. Aí eu falei, eu vou. E eu fui com a cara, com a coragem, fui trabalhando sozinha. E eu tinha que pegar colchão, carregar a cama na cabeça, me virar, arrumar a loja, descer de caminhão, colocar em cima de caminhão. E foi isso. E eu fui com a cara e com a coragem e consegui. E a Magno Colchões já tem quantos anos no mercado? A Magno Colchões agora em maio faz 3 anos de mercado. Esse foi o seu maior desafio? Acho que sim. Acredito que sim. Foi o meu maior desafio. E o que te motivou a não desistir desse desafio? Porque você deve ter tido momentos vários de pensar, tipo, não vai enrolar, não vai ser bom. Eu acho que o empreendedor que fala que nunca teve esse momento, ou então, sabe, o empresário que fala nunca teve esse momento, eu acho que eles estão mentindo. Porque eu acho que isso passa muito na cabeça da gente. E eu acho que um dos segredos do empreendedorismo é não desistir. E é uma das atitudes vencedoras que eu tenho gravada dentro de mim, que é eu nunca desisto, sabe? É a 5ª atitude vencedora. E eu tenho muito gravado em mim isso, nunca desisto. Porque muito dos fracassos são a partir daí. Porque quando chega em momentos turbulentos, né, a pessoa desiste. Então eu tenho isso comigo, eu nunca desisto. Não, nunca desisto. O meu maior motivação, Camila, são meus filhos. Porque eu não tive oportunidade, entendeu? Eu sempre, toda a vida, estudei, terminei meu ensino médio, comecei graduação, não concluí, mas eu sempre estudei. E eu vejo que uma estrutura familiar e um financeiro é o que muda a vida da gente, que muda o futuro dos filhos, sabe? E então, assim, isso foi minha grande motivação. Meus filhos são minha grande motivação. Para mim, continuar é meus filhos. E como é que é ser mãe de 3 crianças, Patrícia? Quase trigêmeos. Um atrás do outro. O Micael, o Miguel e a Esté Sofia. 3 lindas crianças. Falar dos meus filhos, para mim, é algo incrível. O primeiro você teve com quantos anos? Eu tinha 20 anos. O primeiro com 20 anos, o segundo com 22 e a terceira com 23. Foi isso. Então, Camila, ser mãe é algo muito mais desafiador que ser empreendedor. Você é mãe, você sabe. É muito desafiador, né? Porque você pensa assim, 3 vidas dependem de mim. Porque eu não penso em falir, mas se falir, você pode abrir outra empresa e tudo mais. Mas se você falir com seu filho, né? E se você falhar com seu filho? E se no futuro seu filho olhar para você e falar, não era isso. Então, assim, a vida toda eu trabalhei. E acho que muitas das empreendedoras, muitas das mulheres pensam mesmo que eu. Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu tô deixando meu filho com uma pessoa para eu poder trabalhar.
Ah, eu tô deixando de viver com meu filho, a melhor fase dele, para me poder trabalhar. Será que eu tô... Isso passa muito na cabeça da mãe, né? As escolhas. Será que eu tô escolhendo certo? Tá trabalhando? Tá empreendendo? Porque eu tô pensando lá no futuro deles, mas será que eles não precisam mais de mim agora, que eles estão mais dependentes, né? Agora que eles estão pedindo a minha atenção, Sim. porque você sabe que vai crescendo, eles vão parando de querer a atenção da gente. Diz que os nossos filhos, a maior atenção que a gente vai ter deles é até os 10 anos, né? Depois disso, a gente passa a ser desinteressante. Isso me assusta. Então, Camila, e isso passa muito, sabe? É muito desafiador. O medo de falhar com meus filhos é muito grande, mas eu tenho medo de falhar agora. O que seria falhar? Ai, Camila, pra mim falhar é tipo assim... Ai, mãe, quando eu precisei de você, que eu tava precisando na minha infância, eu queria sua atenção, que eu queria você comigo, você não tava. Aí agora que eu tô grande, você não quer. Era isso que você queria da sua mãe? Naquele momento, sim. Hoje eu vejo que ela deu o melhor dela, sabe? Minha mãe deu o melhor dela. No que ela tinha, no momento que ela tinha, ela deu o melhor dela. Eu já fui muito revoltada, sabe? Mas quando eu passo pra ver hoje, ainda mais eu sendo mãe, os desafios que a gente enfrenta. Eu com 3 filhos, Camila, eu fico quase surtando. É tanta coisa. E minha mãe com 7 e sem emprego. Como que não ficava? Como que era a cabeça dessa mulher? Então, você acredita que, sendo mãe de 3, veio junto o perdão ou o entendimento com a sua mãe? Veio a compreensão, né? A compreensão. A compreensão por tudo que já aconteceu, por que ela não pôde dar, o que ela não podia dar, por que ela não estava presente, né? Porque, assim, eu julgava muito. Por que não estava? Por que não ia? Por que isso? Por que aquilo? Mas como é que ela estaria em todos os 7? Como é que ela estaria na apresentação dos 7? Como é que ela estaria, sabe, mais presente? E quem que ia sustentar? E quem que ia dar comida? E quem que, sabe? Aí hoje eu penso muito nisso. Hoje eu compreendo ela. O seu filho mais velho, ele tem quantos anos? 9. 9. E como é que você vê os seus filhos no futuro, você no futuro? Daqui 10 anos. 10 anos, Miguel tá entrando na faculdade. Você faz esses planejamentos? Ah, eu faço. Eu quero que meu filho faça isso. Ah, eu faço. Eu acho que a mãe que não faz, não sei. Eu faço, Camila, eu faço muito. Eu faço assim, eu com o pai deles o tempo todo, nós viaja só falando dos filhos. Nossa Deus. Aí eu falando, quando o Miguel daqui 10 anos tá entrando na faculdade. Nossa, a gente já tem que planejar isso, porque o Miguel entra no ano, o Micael entra no outro. Na sua cabeça a definição, por exemplo, do curso que ele tem que fazer? Olha, Camila, acha que ele deveria então, fazer? O que acontece? Eu sou muito assim. Eu quero isso, quero aquilo outro. Só que, a partir do momento que ele fala, mãe, não é isso que eu quero, mãe, eu quero tal coisa, eu sou aquela que apoia, sabe? Não vai. Entendeu? Vai. Eu falo pro meu esposo assim, o Micael é muito de exata, sabe? Aí eu falo assim, olha, qualquer um deles vão fazer a faculdade que eles quiserem, porque eles são muito inteligentes, sabe? Mas o Micael, eu queria que ele continuasse nessa área. Ele é muito matemático. Acho que se ele fosse uma área de programação, alguma coisa assim. Só que eu quero ter um médico na família também. Será que todos os pais sonham em ter um médico na família, gente? Camila, se eu te falar pelo que eu sonho de ter um médico na família, acho que você nem imagina. Eu penso que eu tô ficando velha, vou ficar velha. E aí vai ter um médico pra cuidar de você? Isso. Eu não quero um estranho cuidando de mim, eu quero meus filhos. Patrícia, esse quadro que a gente fez é justamente para falar sobre as mulheres que inspiram. Quem te inspirou? Camila, vou falar um pouco de uma pessoa que me inspirou, vou tentar resumir aqui. A pessoa que me inspira é minha mãe, né? Tem várias pessoas que poderia citar, pessoas, né, grandiosas, super conhecidas, mas uma pessoa que me inspira muito é minha mãe. Por quê? Pelo fato de... A minha mãe, Camila, criou 7 filhos sozinha. Né? Depois ela casou, teve mais 2, tá? Mas ela criou sozinha. Ela veio de uma outra cidade, de outro estado, e para um lugar que ela não conhecia ninguém, que ela não tinha uma família, não tinha ninguém, e veio para cá e conseguiu criar. Nenhum deles se perdeu, nenhum foi para droga, nenhum faz coisa errada, todos trabalhador, entendeu? Às vezes ela não conseguiu dar a formação que ela queria, entendeu? Formar, graduar do jeito que ela queria.
mas todo mundo trabalhador, todo mundo terminando o ensino médio, como dizer, o básico, né? Terminaram. E todo mundo pessoa do bem. E aí, minha mãe, ela nunca desistiu, sabe? Ela era empreendedora, ela fazia pastel pra gente vender, ela vendia Natura, vendia Avon. Minha mãe não era parada, não era acomodada. E minha mãe, mesmo com toda dificuldade, com 7 filhos, ela estudou, porque ela é muito dificuldade para ela não parar para estudar. Ela veio para cá, ela conseguiu concluir o ensino médio dela. Minha mãe conseguiu formar em licenciatura em Química no IFMT. Hoje minha mãe é professora. Então, assim, minha mãe é uma grande inspiração, sabe? De superação, de uma mulher que veio de muito baixo. Camila, a gente era pessoas que viviam de cesta básica. Então, para mim, hoje, eu sou vitoriosa. Hoje eu tenho o carro que eu sonhei, entendeu? Eu tenho a família que eu sonhei. Eu tenho a vida que eu sonhei. Eu sou empreendedora, eu sou uma empresária, eu tenho a minha empresa. Então, assim, eu vejo uma grande superação, entendeu? De onde que eu vim. Era uma pessoa que eu pedia, que eu recebia doações, que eu vendia pastel na rua. Então, assim, quando eu vejo onde eu tô, quem eu sou, eu fico pensando, pô, Patrícia, você conseguiu, entendeu? Eu posso não ser a melhor pessoa, assim, sabe, Camila? Eu não... Desculpa. Que isso? Eu não sou, tipo, eu estou rica, eu tô ótima, eu tô... Não. Mas pra mim eu tô rica, pra mim eu tô ótima, porque eu vim de muito baixo. E eu consegui tudo sozinha e trabalhando. Eu não casei com rico, entendeu? Eu não ganhei nada de ninguém, não recebi herança de ninguém, entendeu? Eu não tive pai. Então eu sou uma menina que veio de baixo, de muito baixo, e toda a vida trabalhando. Então, assim, às vezes pode ter pessoas que estavam do mesmo jeito que eu e que hoje estão melhor que eu. E eu fico feliz por elas. Mas tem pessoas que elas estão melhores, às vezes, porque tinha uma estrutura familiar melhor, entendeu? Os desafios. Tinha um desafio. Então, hoje eu vejo que eu enfrentei muito desafio. Uma menina que não tinha pai, uma menina que a mãe tinha 9 filhos, tinha 7 filhos, e que venceu trabalhando, entendeu? Venci trabalhando. E vai vencer muito mais. Amém. Vou sim. E o que significa, você falando tudo isso, se emocionando, como é que você enxerga sendo uma mulher hoje que inspira outras mulheres? Como é que é isso para você? Então, Camila, algumas pessoas já me falaram isso, sabe? Tipo, Patrícia, você me inspira. Algumas pessoas têm outros apelidos, né? Paty, tal. Você, cara, não faz nada de errado, não, que eu tô me inspirando em você. É muita responsabilidade. Então, Camila, eu não conseguia me enxergar dessa forma. Aí, a partir do momento que uma pessoa me falou, uma pessoa bem próxima a mim me falou, olha, eu me inspiro muito em você. E ela me falou, tipo, bem sincera, sabe? Aí eu falei, tipo, sério? Como assim? Por que eu? Aí eu parei pra analisar a minha vida. E eu falei, cara, tipo, eu sou foda pra caralho. Tipo isso, sabe? Você é poderosa. Você é poderosa. Aí, legal. Então, tipo, eu vi a responsabilidade que e não é fácil, mas é bom, é gratificante você ver que pessoas se inspiram em você pelo que você é, pelo que você se tornou, entendeu? Pela maneira que você venceu na vida. Isso é muito gratificante, Camila. E você não chegou no topo ainda, né? Não cheguei, não. O que falta ainda conquistar? Qual o sonho que você ainda quer realizar? Camila, a minha loja é uma loja, mas só que ela não vai ser uma loja, vai ser uma rede de lojas. Você está me entrevistando agora, mas vai ser uma rede de lojas. Vamos então você vai registrar. Então você vai me entrevistar mais para frente. Então, legal, sim, parabéns. Eu quero abrir uma rede de lojas. Então eu tô com a primeira loja, né? Mas a gente pretende abrir, eu quero no mínimo 4 lojas. Quero no mínimo 4 lojas. E a gente quer ampliar, né? Uhum. Vai vir novidades aí, né? Mas é isso, a gente quer ampliar. Legal. Patrícia, que conselho você daria para outras mulheres que querem seguir um caminho parecido com o seu?
Um conselho é você abraçar a atitude vencedora que nunca desisto, porque vai ter muitos De onde momentos. você pegou esse tema? É forte isso. Existem 8 atitudes vencedoras. Foi assim, ó. Se eu for contar é uma história longa, então vamos Mas pular. Vamos pular. Vamos vai ter que ser pular. mais rapidinho. Então, existe 8 atitudes vencedoras, né? É fato já. Foi um treinamento que fizeram com vendedores, porque eles já eram de alta performance, e o que eles faziam para manter na alta performance. Então, eles criaram 8 atitudes vencedoras. De manhã me levanto para vencer, sou movidas a metas objetivos, não desperdiço tempo, penso logo vendo, nunca desisto, o medo não me domina, acredito na força do entusiasmo. Acho que não sei se esqueci alguma, mas é aí. E aí aqui você se apega mais e nunca desisto, nunca desisto. Então, assim, uma dica que eu dou para quem tá vindo e tá traçando esse caminho é não desista. Cara, vai ter dia que seu filho vai estar doente, vai estar ruim, e vai ser difícil você deixar ele em casa, mas não desiste do seu sonho, porque você não tá pensando no agora, você tá pensando no futuro. Você tá pensando lá na frente. Então, às vezes, seu filho tá doente agora, mas lá na frente ele precisa muito mais. Vamos fazer um bate-bola, então, rapidinho. Bora. Uma mulher que te inspira. Eu falei minha mãe já, né? Sim, minha mãe. E a outra? Uma mulher que me inspira, além da minha mãe, gente, no mundo existe várias, né, Camila? Inspiradoras, com histórias incríveis. Eu não sei de citar uma em si. Eu sou muito inspirada pela mulher do... Eu esqueci o nome dele, do ex-presidente dos Estados Unidos. Obama. Do Obama. Eu esqueci o nome dela. Eu esqueci também. o nome dela. Alguém sabe? É Michelle Obama. Isso. Parece que estão até se separando, né? Mas não sei se estão, se não foi. Sim, ela me inspira muito. Um livro ou um filme que marcou sua vida? Um livro que marcou minha vida... Camila, tem vários livros, mas quando eu abri a loja, né? Eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre. Eu li também o livro... gente, eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas quem leu sabe, Corrida dos Ratos. Esse livro me marcou. Eu não sei o nome dele agora para citar. Eu sei qual livro você está falando também. Cara, mas aquilo ali mexeu com a minha cabeça demais, Camila. Mexeu muito com a minha cabeça. Eu acho que isso fez desenvolver meu cérebro. Queijo? Oi? Quem roubou meu queijo? Não, acho que não é esse. Livro, daí tem a capa, tem um ratinho. Pode ser. Não, é o que fala, acho que é de Nicholas. Ai, não sei também, porque tem esse livro que sim, eu tô te falando. Sim. Que ele é muito popular, né? Pode ser que seja. Um lema que você leva pra vida. O meu lema é nunca desisto, né? Eu nunca desisto de nada que eu tiver um propósito, eu nunca desisto. O que te motiva todos os dias? Meus filhos. Meus filhos. Saber que eu quero dar uma vida diferente para meus filhos. Isso faz eu ir trabalhar todo dia. Agora eu quero que você pense e respire. Se pudesse dar um conselho pro seu eu do passado, qual seria? Um conselho pro meu eu do passado? Eu teria... Vai lá na Patrícia, de 8 anos. De 8 anos? Falar pra ela agora. De 8 anos não dá de falar muita coisa pra ela. Acho que tem muita gente exigindo muito dela. Acho que não. Eu falaria pra minha Patrícia de 20 anos. O que você falaria? Eu falaria... Cara, você trabalha menos de carteira assinada e vai montar a tua empresa. Você acha que a veia empreendedora é muito forte em você? Né? E se eu te falar que eu vendia sex shop quando eu era virgem ainda? E da igreja? Da igreja. Olha só. Da igreja. Gente, tá vendo como que é? É sério. E vendia bem? Vendia! Sim. Como que você descobriu? Sendo virgem da igreja, como é que você descobriu esse negócio? Então, eu era virgem da igreja e nem sabia que existia. Aí eu trabalhava com 12 anos, eu parei de vender pastel na rua e comecei a trabalhar com mascate. O mascate entregava coisas para minha mãe vender. E aí eu vendia pro mascate quando eu tive 14 anos para 15. Ele pegou e chegou em mim e falou: Patrícia, eu não vou poder mais entregar produto para você. Eu falei: mas por quê? José Maria, o nome dele. Zé Maria, por quê? Zé Maria, vou te procurar. Aí ele pegou e falou assim: não, é porque agora eu mudei de ramo, não tô vendendo mais aquele gel pra dor, isso o quê, tô vendendo outros produtos.
E eu sempre vendia muito pra ele. Aí eu falei, não posso ficar sem dinheiro agora, nessa altura que eu tô arrumando cabelo, tirando sobrancelha. Aí ele chegou e falou assim, não, eu tô trabalhando com isso. Eu acho que nem você vai querer vender e nem sua mãe vai deixar você vender. Eu falei, o que é isso? Isso é pra sexo. Aí eu, Aí eu falei, mãe, eu posso vender? Aí minha mãe falou assim, uai, tu vai saber vender? Eu falei, uai, eu vou pegar pra experimentar. Não custa nada. Aí eu chegava nas mulheres... Virgem da igreja, ela vai pegar sex Eu shop. juro! Aí eu peguei o sex shop, aí eu comecei a levar. E aí eu só levava e chegava, porque como eu acostumada a vender nos cabaré, eu vendia pastel, né? Eu ficava esperando as putas acordar pra comer pastel. Gente, as garotas de programa. As do boi, Do job. Gente, mas elas sabem que eu não tenho preconceito algum. Aí eu esperava elas acordar cedo, 9 horas da manhã, pra elas poderem comer o pastel. Então eu já acostumada com elas. Então, quando eu cheguei lá... Você não tinha discriminação, na verdade. Nunca né? tive. O teu negócio era vender. Nunca Você tive. precisava trazer o dinheiro. Sim. Então eu cheguei lá nelas e falei, gente, tô vendendo isso, é pra sexo. Eu deixava a sacolinha lá e a outra, olha isso aqui, olha, tem isso aqui, E aí olha você foi isso aqui. aprendendo com elas? Aí eu fui observando elas, né? Aí foi aí que fui aprendendo. Aí elas colocavam os trem assim, experimentavam na boca, os gel beijável, né? E tal, experimentava. Eu falei, vou começar a vender assim, né? Aí eu comecei a vender pras vizinhas da minha mãe também. Falei assim, olha, isso aqui é pra chupar. Pi! Coloca o pi aí. Aí foi assim. Ela é sem vergonha, viu, gente? Essa Patrícia... Aí meio que foi assim, Camila. Aí eu vendia sex shop, aí daí eu comecei a vender. E vendia muito. Vendia muito. E aí ampliou, E então. aí aqui em Confresa, eu acho que eu fui a primeira pessoa. Tipo assim, eu e as mulheres que vendiam em casa também. Fomos as primeiras pessoas a vender sex shop em Confresa. Eu lembro um tempo que você queria montar uma boutique. Lembra que a gente Sim, eu chamei você, a Camila não quis, tá vendo, gente? Era pra gente estar com a nossa boutique. Era pra gente ter a boutique do sex shop. Eu e a Patrícia. Oh, meu Deus. Patrícia, Né? mas que história, hein? É. Muito interessante, né? Quando muita a gente história. olha para trás e tudo que cada uma de nós fez, né? Sim. Para a gente estar onde a gente está, é muito legal. A gente revisar as nossas conquistas e as nossas vitórias. O que te faz rir? O que me faz ir? Pessoas. Camila, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de gente. Eu gosto muito de trabalhar com gente, conversar com gente. Eu gosto muito de interagir. Eu sou muito animada, entendeu? E o que te faz chorar? Ai, eu acho que o que me faz chorar é o que faz qualquer um chorar. Acho, filhos, né? Saúde do filho. Eu acho que é isso que me faz chorar. Meus pontos fracos, né? É isso. Ou pontos fortes? Ou ponto forte. Eu acho que é mais ponto forte falar pensar por esse lado do que fraco. E me fala da sua experiência agora, nesse momento. Como é que você está se sentindo sendo entrevistada, contando um pouco da sua vida e sendo aqui homenageada e tratada como uma mulher que inspira? Camila, dá vontade de falar assim, mãe, venci na vida. Tipo assim, eu nunca imaginei estar sendo entrevistada e falar sobre mim, sensação? entendeu? Ai, Camila, é uma sensação de pertencimento, que, tipo, venci mesmo. É uma sensação muito boa, muito gostosa, é muito bom. Que bom. É muito aconchegante estar aqui, é muito confortável, lugar lindo, tudo preparado. Então, a gente se sente especial, né? Se sente especial, se sente acolhido, né? Eu tô com essa sensação, tô feliz. Que bom, e eu também fico muito feliz. Sua fé? Eu sou religiosa, eu sou evangélica, sou cristã, né? A vida toda fui cristã. Fui mais praticante na igreja, Assembleia de Deus, né? Sempre fui. E eu dei uma afastada, né, gente? Agora eu tô largada, tô jogando truco, bebendo cachaça. Mas a minha fé é a mesma. É isso que eu ia dizer, né? A minha fé é a mesma. Mas eu acho que a nossa conexão... Camila, eu sou uma pessoa muito espiritual, sabe? Assim, minha conexão com Deus é o tempo todo. Eu oro o tempo todo. Eu sou uma pessoa que ora todos os dias. Sou uma pessoa que segue muito a Bíblia, entendeu? E eu levo isso para meus filhos também para casa. Gente, é muito. Eu não tô indo à igreja, mas eu sou cristã, eu sou evangélica, eu sou crente. Legal. Eu queria que você deixasse sua última mensagem para quem está nos acompanhando e para quem acompanha a Patrícia, quem conhece a Patrícia, quem vai conhecer através desse momento. Para quem não conhece a Patrícia, né?
A Patrícia é uma pessoa muito receptiva, muito animada, muito engraçada, muito legal. É uma pessoa confiante, trabalhadora, determinada. E para quem já conhece, gente, vocês não desmentem o que eu acabei de falar. Deixa nos comentários. Deixa aí. Então, gente, eu falo para vocês, assim, é muito difícil a gente inspirar pessoas, não é fácil. Porque a gente não sente que tá nessa posição, né? Até está, né? Tipo assim, a gente não sente que está nessa posição. Mas a responsabilidade é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito gratificante saber que você fez tudo certo, sabe? Tipo, cara, eu fiz tudo certo, eu tô aqui inspirando pessoas porque eu tenho alguma coisa de bom para compartilhar com elas. Com certeza. Né? Então, assim, de ver que eu tenho algo de bom para compartilhar já é bom. Eu gosto de ajudar pessoas, Camila. Eu gosto de ajudar pessoas. Eu gosto. Isso é em mim, sabe? Eu sempre gostei de conversar, de lidar com pessoas. E eu tenho até um problema, que eu gosto de ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Você entra no problema dos Eu entro no problema, eu compro a briga, eu já fico zangada, já sou dessas. E a Patrícia é brava também, viu? Ela não falou, ela só falou que ela é legal, não sei o que, mas é brava. Eu sou brava. Na verdade, ela é guerreira. Na minha vez, eu sou brava. Patrícia, eu queria agradecer imensamente, tá bom? Por você ter aceito o convite. E vamos convidar também o pessoal de casa a conhecer a sua loja, que vai se tornar em breve aí uma rede de lojas. Uma rede de lojas. Pessoal, faz o seu merchan. Gente, eu sou da Magno Colchões, a Patrícia da Magno Colchões. Hoje eu sou conhecida assim, né? Graças a Deus. Sou a Patrícia da Magno Colchões. Eu quero falar pra você que não me conhece, vamos lá na loja, toma um café comigo, vamos conversar. Eu gosto muito de fazer amizade, tenho muitos amigos. Vocês que já são meus amigos vão voltar para sentar comigo lá, tomar um café. E a minha loja é uma loja destinada ao conforto, ao seu descanso, à sua saúde. Então você que está precisando de cama, sofá, baú, roupa de cama, de tudo para o quarto, a gente tem lá na Magno Colchões. Inclusive eu trabalho muito com produtos para alojamento, né? Você que tem alojamento, que tem fazenda aqui na região, a gente atende tudo para alojamento, né? Desde roupa de cama, colchões, beliches. Então, assim, vem conhecer a nossa loja. Lá você vai ser para todos os gostos, todas as idades, todos os bolsos. Inclusive, trabalhamos com muitos produtos por encomenda. Tipo, você tem esse produto, assim, colchão magnético? Trabalho com tudo, com todos os produtos para quarto, né? Eu gosto de frisar isso porque aqui em Confresa não acha, né? Tipo, pronta entrega. Eu quero um colchão magnético com massagem, a pronta entrega. Eu tenho na loja. Eu trabalho. Trabalho com todas as linhas de cama. E o endereço? A nossa loja está localizada ao lado da prefeitura, na rua Jerusalém, número 54. Gente, pertinho, do lado, grudada da prefeitura, bem no centro da cidade. E eu moro em frente. Se chegar lá, a loja estiver fechada, funciona das 8 às 18. Eu moro na frente, para bater no portão preto. A Patrícia, ela tem, assim, uma veia cigana, sabe? Porque o negócio dela é vender. Não interessa a hora, o dia. Não, eu atendo todos. O negócio dela é vender e ela gosta de fazer dinheiro. E eu gosto de resolver o problema do meu cliente. Porque às vezes chegou uma visita inesperada, né? Precisa de um colchão. Acontece. Então, estamos lá para atender, para servir. Maravilha. Patrícia, parabéns pela sua história de vida. Eu queria dizer que eu honro sua amizade, honro sua vida. Parabéns pela sua força, pela sua energia, por essa determinação que você tem em vencer na vida. Isso com certeza inspira outras pessoas, mas inspira principalmente os teus filhos, porque eles vão se espelhar nos pais. Você sabe o quanto você está inspirando eles, e eu tenho certeza que eles serão como você, vencedores. Então, parabéns por essa mulher corajosa, por essa mulher linda, por dentro, por fora, pela amiga que você é, pela parceira de vida que você é, e que Deus possa abençoar imensamente sua vida e que você continue aí inspirando muitas e muitas mulheres. Obrigada, Camila. Obrigada, Agência da Notícia. E obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né, Camila? E, comentem muito aí. A gente estava comentando, né? Acho que vou ter que montar um podcast. Vai ter que ser um podcast, Camila. Porque eu falei assim, vamos fazer 30 minutos, né? Mas já passou dos 30 faz horas. Nossa. Então a gente vai voltar. Vamos sim montar um podcast também, meu exclusivo aqui, para a gente falar de assuntos como esse.
Paty, muito obrigada, tá? Obrigada, Camila. E verão outras mulheres aí inspiradoras falando das suas histórias de vida também. Porque tem muitas mulheres inspirando todo mundo. Gente, olha, eu queria agradecer imensamente os nossos patrocinadores, especialmente a JBV Construtora, também a Felicitar Estética e o Laboratório Unividas. E também os outros patrocinadores, como a Magno Colchões, que também é uma patrocinadora desse quadro, e as outras patrocinadoras. Agradecer imensamente a Cláudia Babinski, Criativa Decorações, que fez esse cenário lindo pra gente. Agradecer o Nilson Caldas, que cuidou do meu cabelo, da maquiagem, para me deixar bonitinha para vocês. E o Leandro, que está fazendo aqui as imagens. O William, a Pamela está aqui ajudando também. E o Túlio Prila na edição. Muito obrigada por ficarem conosco e nos assistam em outros quadros aí com mulheres que inspiram. Muitas outras mulheres inspiradoras. Beijo.